Se você já ouviu falar sobre o Homem Torto e tem curiosidade para conhecer a sua história, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se, pois hoje contaremos a história completa do Homem Torto e espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. Contam as histórias que quando alguém recita o texto do Homem Torto em voz alta, automaticamente invoca essa criatura demoníaca para perto de si, e é desta forma que ele aparece. Trata-se de uma figura torta, um homem estranho, que ao ser invocado, traz consigo sofrimento e dor, tanto para quem o invocou, quanto para a família. Portanto, a minha sugestão é que tomem muito cuidado se pensam em invocar essa criatura assustadora. Então, saiba que foi avisado e que está fazendo por sua conta e risco. E o texto começa assim: era uma vez um homem morto, que estava andando por uma milha também morta. Foi então que ele encontrou uma torcida torta, que estava contra um ponto também torto. Ele comprou um gato que era torto, e que estava pegando um rato que também era torto, e todos eles moravam juntos em uma casa torta. Mas esse homem torto se sentia triste e se perguntava por que ele tinha que ser torto, enquanto os outros não eram. Mas tudo era inútil. Foi então que ele tomou uma decisão. Seria aquele seu último suspiro. Amarrou no teto uma corda grande, pegou uma cadeira e subiu sobre ela. Os seus olhos se mantinham vazios, vagos, tristes, sem ter um outro pensamento sequer. Pendurou então sua cabeça na corda e sufocou até encontrar a morte. E se você acha que a história terminou, saiba que ainda tem muitas coisas sobre o Homem Torto que você não conhece. Existe algo que ainda não foi contado. Um dia o Homem Torto já teve um sorriso torto, mas o mundo o entristeceu. E é por isso que ele também quer te fazer sofrer, como fizeram com ele. E não vai se contentar até que você também tire sua própria vida. Como disse no início, não recite esse texto, pois ele invoca o espírito do Homem Torto. Dizem que quando ele aparece, torna sua vida um verdadeiro inferno, e que só descansa quando você finalmente se mata, da mesma forma que ele fez. Essa é uma das muitas versões que você pode ouvir por aí dessa história, porém é a mais conhecida dela, e portanto, aquela que é considerada como a mais verdadeira. A figura do Homem Torto ficou ainda mais conhecida após a sua imagem aparecer no filme Invocação do Mal 2. Ele coloca muito medo, mas nem sempre as pessoas que assistem sabem sua origem. Por isso nós resolvemos contar para você. O Homem Torto, assim como outras criaturas, surgiram de lendas e histórias contadas e que foram se passando ao longo do tempo, de geração para geração. O Homem Torto apareceu em uma música de ninar, que ficou muito conhecida na Inglaterra, e a letra é totalmente bizarra. Por incrível que pareça, era cantada para as crianças adormecerem. O Homem Torto é uma figura do folclore daquele país. A letra da canção de ninar diz assim: eu vi um homem que era torto, e ele andava sem parar. Encontrou uma moeda, e a sorte ele veio achar. Comprou então um gato torto, que saiu para caçar. Em sua casa torta, todos juntos vão morar. Sabe-se que a história do Homem Torto começou a ser conhecida ainda no século XVI, mas que ela realmente se espalhou pelo mundo no século XIX. Algumas versões contam que o Homem Torto era inspirado em um general escocês chamado Sir Alexander, que foi quem assinou uma aliança que garantia a liberdade política e religiosa naquele país, e que na verdade era uma pessoa boa, que fez um ato onde as barreiras estavam sendo rompidas, para que todos vivessem de forma unida.
No trecho em que a canção de Ninar diz que todos viveram em uma casa torta, representa que todas as diferenças seriam superadas finalmente. Mas ao longo do tempo, essa letra foi ganhando novas versões, uma mais assustadora e tenebrosa do que a outra, todas falando sobre os feitos malignos do homem torto. Além das antigas histórias, há lendas urbanas que falam da presença do homem torto em casos de suicídio. Além das antigas histórias, há lendas urbanas que falam da presença do homem torto em casos de suicídio, como a história de Ria, que no ano de 1969 conheceu a lenda do homem torto. Ele se mudou com um filho para um apartamento, mas ao chegar lá, eles notaram que a casa tinha algo de estranho. Haviam móveis no local que eram muito tortos, mas apesar de acharem aquilo realmente estranho, colocaram toda a mobília e após tudo pronto, foram descansar. Na primeira noite no apartamento, por volta das 3 horas da manhã, Rian ouviu um grito. Quando chegou ao quarto, encontrou seu filho quase sem fôlego e o menino repetia que o homem torto havia tentado lhe matar. Desesperado, Rian pegou seu filho e foi para um hotel onde passaram alguns dias. Porém, com problemas financeiros, ele acabou tendo que voltar com o filho para o mesmo apartamento. Depois de alguns dias, ele notou o sumiço do filho. Começou a procurar desesperadamente, mas não haviam sinais. Foi quando descobriu que o apartamento possuía mais um cômodo, uma espécie de sótão. Ao chegar lá, ele encontrou o filho já morto e um pedaço de papel, onde tinha escrito a frase da canção do homem torto. Essa é apenas uma das muitas histórias e lendas urbanas onde o homem torto aparece. Se você tem medo, é melhor não ler a sua invocação, nem ao menos cantar essa canção de Ninar. Afinal, dizem que o que invoca o espírito do homem torto é justamente essa letra. Agora, você conhece a história completa do homem torto. E espero que tenham gostado demais desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.